Tá junto. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Escutatória, todas as quartas-feiras, às 19 horas, uma transmissão da TV7 e com outros retransmissores, né, que nós agradecemos muito por compartilhar essa live, compartilhar o amor, compartilhar essas reflexões que nós trazemos, né? Eu estou super bem acompanhada aqui. Bem-vindo, Silvio Romero. Boa noite, querido. Boa noite. Eu que agradeço a você por esse instante em que iremos refletir sobre esse personagem tão ímpar, Chico Xavier. Estávamos comentando aqui, já estamos emocionados. E assim, só de falar o nome Chico Xavier, nossa, já dá um acalento assim, no coraçãozinho da gente, né? E treme, é emoção mesmo. Marcos, querido companheiro, hoje co-anfitrião aqui, está recebendo o Silvio aqui junto comigo, o SOS Preces, representado aqui por Marcos Alberto. Tudo bem, querido? Tudo bem, boa noite, Cris, boa noite, Silvio, boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. É uma alegria estar aqui em nome do SOS Preces, participando desse projeto maravilhoso, que é o Projeto Escutatória. Muito bom, gente. Então, olha, como nós sempre fazemos, eu vou fazer a descrição de imagem para os irmãos e irmãs que fazem uso do recurso, tá certo? Nós estamos em 3. Acima 2 quadros e um centralizado embaixo. À sua esquerda, acima, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, estou usando presos hoje. Estou vestindo uma blusa verde musgo, de gola alta, e atrás de mim tem uma parede lilás e um armário branco. À sua direita, acima, Marcos Alberto, ele é um homem de pele clara também, ele usa óculos discreto, cabelos curtos, levemente grisalhos, e atrás dele a gente vê uma parede, um janelão. Aqui abaixo, centralizado, nosso querido convidado, Silvio Romero, ele é um homem, é moreno bem clarinho, ou é claro, branco mesmo, né, Silvio? Ele é avermelhadinho. É avermelhadinho. Branco, vermelhão. E Silvio é um homem que ele usa bigode, barba, grisalhos, o cabelo curtinho. Ele está vestindo uma camisa listrada horizontalmente, preto e branco, bem discreto, bem fininho. E ele está com os colares que eu estou vendo aqui. Acho que tem um crucifixo e tem uma medalha, né, Silvio? Crucifixo não. Isso aqui era da minha mãezinha, né? Então, quando ela partiu, ela deixou para mim, aí eu sempre guardo comigo. Muito bem. Isso aqui foi algo que eu comprei, então esses dois ficam sempre comigo, assim. Tá lindo. São memórias tá muito ótimo. fortes. A gente usa assim, né? Por conta de um afeto, exatamente. Exato. Muito bem. Afetivo. E o cenário de Silvio é um janelão também grande, uma varanda grande atrás, com algumas decorações. Nós estamos sobre o plano de fundo do projeto Escutatória, que tem algumas folhinhas, flores discretas, tipo aquarela em tons de branco e salmão, com as logos do projeto, dos dois lados onde está o quadro de Silvio, dos dois lados dele, certo? E eu vou pedir ao meu querido Marcos para fazer a prece para nós iniciarmos. Pode ser, Marcos? Pode ser, amiga. Então vamos Obrigada. lá. Eu convido a todos nesse instante para que possamos estar bem acomodados, tranquilos. Vamos nos lembrar que Jesus prometera que onde 2 ou mais estivéssemos reunidos em seu nome, ele ali estaria. Então ele está aqui conosco. Deixamos-nos envolver pelo abraço carinhoso do Mestre, deixamos envolver pela energia do seu sorriso alegre, sincero, trazendo-nos suas bênçãos de paz e amor. E vamos dizer a esse querido amigo: querido Jesus, nesse instante, Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos nessa tarefa do Projeto Escutatória,
para falar de uma personagem tão cara, tão grata e tão querida a todos nós, o nosso querido Chico Xavier. Te agradecemos por ele, pedimos por ele, onde estiver, que continue nas suas funções, nas suas missões, espraiando luz aonde quer que ele vá. E que nós aqui possamos ser aprendizes deste amor que ele deixou em nós. Pedimos a tua proteção para esta reunião e a bênção a todos aqueles que estão conosco nesta hora. Que assim seja. Assim seja. Gente, lembrando, esse mês foi em homenagem a Chico Xavier. Todo mês nós trouxemos aqui algum livro dele. Hoje nós estamos fazendo essa live inspirados no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que Marcos Alberto vai falar um pouquinho sobre esse livro. E aí, posteriormente, a gente já passa para a Silvia. Como eu falei semana passada, a gente ia se emocionar muito, porque Silvio é um lindo caso de Chico Xavier, vivo, presente aqui, ele vai contar, né? Ele vai dividir aqui com a gente, compartilhar a sua experiência. Então, é sempre uma emoção, né? Eu digo assim, Silvio e Marcos e amigos que já estão aqui com a gente, parece que a gente, mesmo que não conheceu o Chico, parece que a gente é amigo dele. Porque todo mundo sabe uma anedota dele, sabe um caos, todo mundo sabe uma frase dele, né? Uma história dele. É uma maravilha. Ele é realmente assim, ultrapassa, né? Ultrapassa a religião espírita, ultrapassa fronteiras, o país. É um espírito muito querido nosso. E obrigada aqui pela companhia, Jorge, Maria da Conceição de Minas. Olha o pessoal de Minas aqui, o Isabel Rubatino sempre está com a gente. A Kátia Varela, coordenadora aí do SOS Preces, tinha que estar aqui mesmo. Deisiane, Flor, Cíntia. Quando falar alguém aí conhecido de vocês, pode cumprimentar, viu? Fica à vontade. Normalmente vem os amigos, né? Vera, Fernanda Fuji sempre está com a gente, também de Santa Catarina. Nossa. A Kátia é querida amiga nossa, né? Que acho que até está em viagem, me parece que não está aqui em viagem. Um abração para ela. Ah, que legal. Everaldo, Zinaide. Nossa, muita gente querida, né? Muita gente que sempre acompanha aqui a gente. Então, Marcos, fala um pouquinho desse livro para as pessoas saberem do que se trata. Ok, obrigado, Cris. Bom, essa obra, tudo começou ali em 1931, quando o autor, Ramiro Gama, ele que era professor, jornalista, escritor, poeta, tem inúmeras dezenas de obras publicadas, ele escrevera naquela época uma monografia sobre Augusto dos Anjos, uma monografia comentando a obra, o estilo literário e a literatura de Augusto dos Anjos. E ele, como presidente do Grupo Espírita Fé e Esperança, na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, ele sempre se trocava cartas regulares com o Dr. Guilom Ribeiro e com o Mário Quintão, que eram, na época, presidente e vice-presidente da nossa querida FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, ele enviou esta monografia, que era uma obra cara para ele, porque ela lhe rendeu a oportunidade de ser titular de uma cadeira na Academia Pedro II, hoje, atualmente, Academia Carioca de Letras. Então, passou a ser, né, como a gente fala usualmente, um dos imortais da Academia Carioca de Letras. Então, ele mandou essa monografia para os dois amigos e depois recebeu os cumprimentos e um exemplar do Reformador, onde havia uma obra do Augusto dos Anjos, um texto recebido pelo Chico Xavier, de Augusto dos Anjos. Então, Ramiro analisou aquele poema publicado no Reformador, chamado Vozes de uma Sombra, e se maravilhou com aquilo, porque ele era especialista na obra de Augusto dos Anjos aqui reencarnado. E quando ele vê o Chico recebendo, ele conclui assim, ele diz, aquilo era mesmo todo inteiro Augusto dos Anjos. Mas depois passou aquela pontinha de dúvida, porque ao final da sua vida de encarnado, nos últimos 15 minutos da sua reencarnação, Augusto dos Anjos escreveu um poema chamado Último Número. E esse poema era todo dedicado ao materialismo. Ele se preparava ali para ir para o nada, entregar o corpo e deixar de existir realmente.
Então, ele imaginara, e ele trocou essa ideia com os presidentes da FEB, o Guilhom Ribeiro, né, e o querido Mário Quintão, que realmente a obra do Chico era Augusto dos Anjos. Mas ele acreditava que se Augusto dos Anjos estivesse do lado de lá, ele aproveitaria para então decantar a imortalidade da alma. Ó, estou aqui de cá, estou vivo, hein? Estou vivo. Mas aí, em resposta, né, os dirigentes da FEB não mandaram nenhuma palavra, mandaram a cópia da primeira obra psicografada pelo querido Chico, o Parnaso de Além Túmulo. E aí ele recebeu aquela obra. Na época, as poesias, poemas, eles da literatura, talvez era a parte mais consumida de literatura. Hoje ficou um pouquinho de lado, né? Nós buscamos outros tipos de textos. Mas na época, esse tipo de literatura era muito consumida. E ele se deparou ali no Parnaso de Além Túmulo com um poema do Augusto dos Anjos, com outros, mas com um chamado Número Infinito, no qual ele rebate o seu último número de quando encarnado. Então foi uma coisa fantástica. Ele, no final, ele escreve assim: jubilamo-nos aliviados, então, Augusto dos Anjos, o mágico criador de imagens emocionantes e inéditas, lera nosso pensamento, traduzir a nossa dúvida, e ali estava atendendo-nos e comovendo-nos sobremodo. E ele continua: número infinito, que é o que está lá no Parnaso de Além Túmulo, é um continuador expressivo do último número, feito 15 minutos antes de desencarnar. Neste, como encarnado, dizia que tudo morre, pensando ser o seu último número. Agora, desencarnado, certifica-se de que ele é infinito. Então, essa obra ela já começa assim, com esse trabalho de comparação e de uma análise literária da primeira obra do Chico. A importância dessa primeira obra foi possibilitar que todos os literários, todos aqueles especialistas em obras literárias, pudessem dar autenticidade ao que o Chico recebera. Porque se ele recebesse primeiro, talvez, uma das obras de André Luiz, de Emmanuel, tão conhecidas, não poderia se dar essa autenticidade que foi dada. Né? Então, não foi apenas o Ramiro Dama, mas vários outros especialistas, cada um em um daqueles escritores, né, que o Chico foram inúmeros os escritores, e ali começou toda a tarefa do nosso querido Chico. Então, e ele analisa na primeira parte dessa obra, além dos casos do Chico Xavier, vários outros poemas de outros autores, e aí vem a segunda parte, que são os 170 lindos casos, né? Entre eles, o que nós vamos ouvir hoje do nosso querido Silvio Romero. Não é? O de Silvio Romero não está lá no livro, não. O de Silvio Romero é atualíssimo. É com ele mesmo, né, Silvio? Então, são mas é um lindo 171. caso, não é? 171, exatamente. A gente está incluindo ele aqui, ó. José Fernando está dando boa noite a Silvio, a nós. Bem-vindo, viu, José Fernando? Obrigada por estar aqui com a gente. Lucimar Domingos, uma alegria. Então é isso, gente. É uma obra imperdível, né? Essa última obra aqui desse mês de maio, em homenagem a Chico. E a gente vai escutar do próprio Silvio Romero, né, Silvio? A experiência dele com Chico Xavier. Fica à vontade, meu querido. Estamos aqui para escutar. É tão bom escutar, porque a gente se emociona, a gente também sente o que a pessoa, né, sentiu, a gente se inspira na pessoa, em você, né? Você é uma inspiração em Chico, e também a gente se cura, né? A gente no escutatório acredita isso, Silvio, que a gente acredita nisso, né, Márcio? Que a gente se cura também quando a gente escuta o outro. Então, fica à vontade, viu? Uma Quanto alegria ter tempo eu você tenho, aqui. Cris? Olha, a gente vai até 8 da noite. Ok, pois não. Desejo a todos muita paz, que todos estejam bem em seus lares, e vamos às pequenas reflexões. Né? Até hoje repercute na minha vida esse fato. Né? Numa tarde do mês de fevereiro, 3 dias antes
do meu aniversário, eu vou a um médico levar uma ressonância magnética e uma tomografia. O médico, então, observa e ele pergunta se eu estava com mais alguém. Eu disse, não, eu vim só, sou de Maior. E então ele me dá notícia, né? Uma notícia bem agradável, né? E, assim, nada sensível, né? Ele disse, você tem um câncer e, no máximo, de vida que você vai ter são 3 anos. Isso, no máximo do máximo. Eu acredito que em 3 meses a 6 meses você já não está mais aqui. E me desloquei, fui até o elevador para ir embora, impactado, né? A gente espera sempre que é depois que vem essa notícia, né? E assim, é agora, né? É agora. E agora, né? Mas, de repente, chega até mim uma forte intuição. Eu não sei se foi intuição ou os próprios mecanismos de defesa, ou os próprios mecanismos de sobrevivência, sabe? Essa coisa do Deus em nós, sabe? Aquela coisa assim que, de repente, o externo dribla, mas algo nos traz a centralidade, né? E essa centralidade chegou de tal forma que me deu um impulso e eu voltei ao consultório médico, né? Na verdade, eu ia dizer algo a ele, mas, na verdade, eu estava dizendo a mim mesmo, entende? Foi muito forte esse momento. E quando eu voltei à recepção, a recepcionista perguntou se eu havia esquecido alguma coisa. Eu não dei uma palavra com ela. E ousei abrir a porta do consultório dele. Ele já tinha um outro paciente ao lado, à frente dele, e eu disse bem claro e bom tom, né? Você pode me tirar tudo, menos a esperança. O senhor conhece uma medicina. Eu conheço a acupuntura, eu conheço a homeopatia, eu conheço os passos magnéticos, a água fluidificada, eu conheço o reiki, eu conheço, existem 1000, conheço a fitoterapia, eu tenho vários outros métodos. Então, a sua medicina me dá 3 meses, mas a sua medicina não me determina. E eu saí impactado e eu não podia fazer nenhuma consulta no momento, né? Primeiro eu fui consultar uma oncologista, né? E ela só tinha vaga 4 meses depois. Pelos dados dele, eu ia começar a morrer em 3 meses, né? Em 6 meses eu ia ficar no máximo. E se eu extrapolasse todas as expectativas, seriam 3 anos. E aí, então, eu fiquei vivendo essa experiência, né? Eu já era espírita, não sei há quantos anos, acho que uns 10 anos, né? E veio tudo à mente, como é que eu vou, né? Então, o que é que eu faço? Entrega plena. Que não era entrega, era uma desistência. Na realidade, o que ele havia dito estava sendo muito mais forte do que o meu processo intuitivo, do que o meu processo desses mecanismos intuitivo, junto com os mecanismos, como disse há pouco, da sobrevivência, né? Do instinto de sobrevivência, de preservação, de conservação. E então eu comecei um trabalho com a homeopatia enquanto eu aguardava a consulta com a oncologista, doutora Cristiane Violette. E teve um momento que eu disse, eu vou a Minas. Eu já conhecia o Chico, né? Primeira vez que eu fui a Uberaba, era aquele momento, eu era bem jovem, muito jovem. Eu acho que eu tinha 19 anos, já era pai, já tinha família, né? E é uma multidão, eram ônibus e mais ônibus, carros e mais carros, e eu parei assim, eu disse, eu não vou ver esse homem, eu quero ver Chico. E tinha uma barraquinha próxima ali, eu disse, alguém perto, eu disse, como é que a gente faz para ver Chico? Ele disse, ele agora está atendendo várias pessoas,
Mas, no final, ele recebe as cartas e fala com todos. Todos, todos, até o último. Eu digo, agora eu fico. Eu fui lá, comi um pão doce com Coca-Cola, veja que mistura terrível, para poder suportar, e disse assim, isso vai até alta madrugada. Eu digo, então eu vou lá. E quando eu estava bem feliz, porque eu ia ver Chico, né? Comendo meu pão doce com minha Coca-Cola, abre o portãozinho, né? Da Casa da Prece, e diz assim, quem é Silvio? Eu continuei comendo meu pão, primeira vez que eu fui a Uberaba, a Minas não, Minas já era a terceira vez. E eu continuei comendo meu pão, né? A porta se fecha, eu disse, bom, realmente, né? Ainda me deu aquela coisa assim, será que sou eu? Eu digo, deixa de ser bobo, deixa de ser besta, sabe? Por que tu ia ser chamado, né? E eu estava com uma carta dirigida à dona Altiva Noronha, que o Divaldo estava pedindo para que Dona Altiva Noronha me colocasse próximo ao Chico, né, para eu poder conhecê-lo. E aí o portão abre novamente, e aí ele diz, quem é Silvio Romero de Recife? Ainda bem que eu tinha engolido já o pão, senão eu teria engasgado. Né? As pernas não foram. Eu só fiz levantar o braço, o povo, vai, o Chico que quer falar com você. Aí eu tremia, todo o corpo tremia, eu chorava muito, 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 muito mesmo. E eu passei pelo jardinzinho, né, e chegando ali próximo aquele lugarzinho onde ele ficava, e aí me entrega, e aí eu chorando, disse, por que você chora? E eu chorando, eu só fazia chorar. Era um choro, é como se eu estivesse lavando a alma, sabe? Aquelas tensões todas que eu estava, morte, sobrevivência, câncer, tratamento, a demora, eu estava lutando contra o tempo, né? E o espaço, né? E de repente ele põe a mão na minha cabeça e diz assim, chore mais não. E foi como se tivesse desligado uma tomada. Né? E eu tomei aquele susto, eu disse, eu estou com uma carta. Aí ele fez, uma não, duas. Aí eu disse, não, é uma de uma senhora que trabalha lá na Mansão do Caminho e que pediu para o Divaldo pedir a Dona Altiva Noronha para eu conhecê-lo. Aí ele fez, mas a outra carta é do doutor Severino, o senhor seu pai que está aqui. Mas tem outra pessoa que está aqui também. Aí, quem? E aí falou, a Derli. Eu disse, eu não conheço nenhuma Derli. É a Derli, a mãe de Irenilda. Eu digo, vigia, outro Silvio Romero de Recife. Aí me deu uma frustração profunda, sabe? Mas é muita coincidência ter um pai severino que é médico. E aí ele parou assim, você não conhece a Derli? Não. Nem Irenilda? Eu disse, não. Irenilda? Não. Aí ele parou assim, como que estivesse ouvindo, conversando. Aí ele fala, Irenilda, que sua irmã está adotando, que do qual vocês deram o nome de Marília. Aí veio outra crise de choro, sabe? Um choro imenso, uma alegria imensa, sabe? Aquela alegria de você dizer assim, tudo que eu estudei no livro dos médiuns, tudo que eu estudei no livro dos espíritos, está aqui, sabe? Não só a representação mediúnica, mas a doçura, a simplicidade, a afetividade. Ele não precisava tocar, sabe? Ele não precisava olhar, sabe? Ele não precisava dizer nada. Próximo a ele, tudo acontecia. Muitas vezes eu ia imensamente precisando falar com ele, e quando chegava próximo, tudo acabava. E eu via, de repente, que tudo que eu estava achando um problema era tão diminuto, que eu não precisava mais nem falar com ele. E algumas vezes eu disse, eu vim aqui falar, mas não preciso mais. Ele fez, eu sei. A coisa acontecia, sabe? Eram insights.
você começava a ver a realidade sem superdimensionar ou minimizar, sabe? Dava um grau de exatidão. Né? E nesse dia eu fui vê-lo, e eu precisava vê-lo, porque eu estava pronto para partir. Achava. Bom, eu estava. Eu estava. Não sei se no momento eu iria estar com essa mesma coragem e essa mesma tranquilidade, né? E eu fiquei esperando do lado de fora da casa do Chico, fiquei esperando, fiquei esperando, fiquei esperando, esperando. E num dado instante, o Eurípides abre a porta e vai chamando algumas pessoas, né? Aí chamou 5 pessoas entraram, e depois mais 5. Aí eu disse, ai meu Deus, não vai dar para mim. Ah, meu Deus do céu, eu estou precisando tanto falar com o Chico. Aí ele disse, mais um. Ele só vai atender 11 hoje. Mais um. Venha você. E era eu. As outras 10 estavam ainda com ele lá, sabe? Próxima. E tinha outros amigos dele. Aquela salinha estava cheia. Uma mesa cheia de livros, ele sentado próximo a uma porta, numa poltrona, sabe? Ele sentadinho ali, já o quebrado. E aí, ele, como estava sentado, eu queria falar olhando nos olhos dele, eu queria o mais próximo possível. Eu ajoelhei assim aos pés dele e disse assim, Chico, eu estou com um câncer. Sabe, aquela autopiedade, o mártir, sabe? Chegou minha hora, o meu tempo já acabou, vou sair dessa terra, estou liberto, sabe? Chico, eu estou com um câncer. Ele disse, eu tenho glaucoma, eu tenho angina, eu tenho uma dor na perna. Aí ele saiu dizendo tudo que ele tinha. Aí eu disse, meu Deus do céu. Ele morreu, esqueceu de deitar. O pobrezinho tem tanta coisa e eu só tenho um câncerzinho. Até hoje isso repercute. Entende? Hoje eu estou fazendo um curso de neuropsicologia nos Estados Unidos e eu vejo tudo o que a nova neurociência coloca, o que aconteceu comigo. E que o que aquele homem provocou, o que hoje a neurociência comprova que é uma realidade. É uma realidade em que qualquer pessoa, qualquer criatura deve viver isso. Né? Nem pode, deve. Né? Chegar a acessar certos pontos do hipocampo e gerar novas conexões neuronais para novos neuropeptídeos possam aportar no núcleo celular, abrir o DNA, anular, dissolver ou encapsular gene negativos, gene com informações não interessantes, como também modificá-los, transmutá-los, transcender aquela forma anterior. E a forma como esses exercícios que a neuropsicologia coloca é muito semelhante ao que ele me colocou. E ali, então, quando ele disse tudo isso, eu olhei para ele assim, e eu disse assim, mas Chico, mas eu vou morrer do câncer. Ele disse, quem disse? Eu disse, bom, o médico e assim... daqui a 4 meses é que eu vou falar, daqui a 3 meses é que eu vou falar com a minha oncologista e já tomou uma parte grande do fígado. E aí eu estou pronto para morrer. Por que você está pronto para morrer? Porque o Espiritismo não me ensinou. Não. O Espiritismo não é uma doutrina de morte, é de vida. Impactou. Eu parei, eu olhei e eu disse, não. Aquela, como disse Sigmund Freud, a pulsão da morte. Né? Eu disse, não, eu quero morrer e você está fazendo o quê? Deixa eu morrer. Sabe? E aí eu disse, mas e se Deus me chamar? E ele disse, diga, não vou. Eu disse, como? Não vou. E se ele insistir? Diga, não vou, não vou, não vou e não vou. Silvio, a vida é aprendizagem. O pai há de perguntar a você, por que você não vem, Silvio? E aí você vai responder a ele,
Eu quero aprender. Qual é o pai que nega a aprendizagem ao filho? Assim, levantei e disse, não vou. Fazem 30 anos. Daí, esse não vou. E ele complementou ainda, lembro-me agora. Antigamente, como a senhora sua mãe, ele não sabia, teve 11 filhos, tinham outras que fizeram 20, 15. Hoje, Silvio, só tem no máximo 3. Há de chegar um momento que cada casal só vai querer um filho. A fila está imensa de lá para cá. E ninguém sabe quando você vai poder vir. E aproveite. O pai jamais nega aprendizagem ao filho. E aí, assim, eu comecei também a estudar, evidentemente, né? A fazer a minha parte. Em pleno tratamento de quimioterapia, que foi concomitante, foi tão forte o tratamento, tão intenso, que foram 5 dias ininterrupto de QT. 5 dias ininterrupto, teve que ser na subclava. E concomitante, todos os dias eu fazia a radioterapia. E o que eu vinha aprendendo, o que eu vinha estudando, o que eu vinha refletindo, me dizia que algo que hoje, né, a gente tem, repito, a neurociência comprovando, é o ambiente. Chico gerou no meu psiquismo um ambiente espetacular. A neurociência mostra que se você pega uma placa de Petri e você cultiva uma célula-tronco, ela ali vai ter uma multiplicação quase que infinita de células-troncos, iguais à célula-mãe, aquela primeira que estava ali. Mas se você modifica ali o alimento do qual você está cultivando a célula-tronco, com informações, por exemplo, do fígado, a célula-tronco ela vai formar células do fígado, ou do coração, ou do pulmão. E o que diz hoje a neurociência? É o ambiente. Mas não é esse ambiente externo, só como a gente pensa. Esse externo chega a ter uma interferência de 15%, 18% ou 20%. Mas é o ambiente cá. E a minha proposta era aprender. E eu disse, agora eu não vou perder tempo mais para aprender. Eu vou aprender tudo. Apreender também. E aí estava aberto. E aí eu fui em plena QT, a primeira foram 2. A primeira, 5 dias ininterrupto, a segunda, segundo dias ininterrupto, e quando eu terminei a segunda, um mês depois, ainda tinham 32 acelerador linear, 28 cobalto e 5 braquiterapia. Foi cavalar. Teve um momento que a QT caiu no paviflex do apartamento e ele ferveu. Eu não tive uma única náusea. Nenhum cabelo meu eu perdi. Afta, nenhuma. E ela dizia, o que é que você tem? Sabe? E até me perguntava o que é que eu tenho. E era esse ambiente. Nós somos as nossas escolhas. Eu escolhi aprender, eu escolhi viver. Então eu não estava na vida, eu era a vida. E ali tudo era maior. Por quê? Porque eu tinha algo agora para me mover. Sabe? Até o último instante dessa existência. Eu estou aprendendo melhor a amar. Hoje eu amo com muito mais doçura as pessoas que eu amo. A ser dócil, meigo, afável até, não permitir ser efeito de causa nenhuma externa. E as minhas causas, eu aprendi
não só pela experiência, mas agora no que a própria neurociência afirma. Se você é autor de uma conduta ou uma atitude negativa, não espere o efeito de culpa e de punição. Gere uma causa positiva, gere uma causa mais potente. Ela anulará a primeira. E aí eles vão buscar a física quântica, que existe no cosmos a lei de dissolução. Você dissolve, o amor vence a multidão de pecados. Então, assim, desfaça plenamente a lei newtoniana causa e efeito. Você é sempre causa. Sempre causa. Pecatória, pecar, errar o alvo. Eu errei o alvo, com licença. Eu preciso de exercício. E esse exercício eu tenho não como qualquer coisa. Não um exercício simplesmente para ficar bonitinho, mas para mover o meu ser inteiro. Em toda a sua amplitude. E esse ambiente, o Chico iniciou de forma plena. Não vou, não foi só um não vou, né? E eu disse assim, e se ele insistir? Quer dizer assim, e se tiver de ser a minha hora? Que depois disseram que era mesmo a minha hora. E eu ganhei uma moratória. E ele diz, não vou, não vou, não vou. Era não vou, não vou, não vou, não vou e não vou. Eu disse, mas eu também não quero ficar feito Matusalém, não, viu? E quando eu quiser e eu posso ir, ele fez. Não. Porque eles vão fazer uma nova programação. Aí você não tem escolha. Você pode viver 120, 130 anos e não pode pedir para não ir, não, porque você pediu para não ir, para aprender, então é com eles agora. E aí, então, a minha vida foi totalmente morfita. Não foi uma cura corporal, entende? Não foi uma cura corporal. Foi uma cura de intenções, de buscas. Foi um redimensionamento profundo. Eu lembro que uma vez eu estava com ele e ele olhou para mim e disse, vá para o hotel. Vá para o hotel porque tem algo muito especial para você. Uma pessoa é testemunha desse fato, Donda. Eu saí da casa dele e fui dizer, ele mandou ir para o hotel que ia ter uma experiência muito importante, um trabalho que ia ser feito comigo muito importante. E ela disse, vá embora, vá logo. E eu fui correndo. Da casa do Chico para a rodoviária, o hotel ficava próximo à rodoviária, dá uns 7 quilômetros. Eu achava que correndo eu ia chegar mais rápido do que se pegasse um táxi. A euforia, sabe? Aquela coisa. E aí eu lembro que eu sentei à cama e liguei para minha mãe, mãe, eu vi o Chico e ele disse que ia fazer um trabalho para mim. Ela disse, o que é que você está fazendo? Desliga o telefone, deite-se e ore. E eu desliguei o telefone, eu fui derrubado. Eu nunca contei isso a ninguém, Cris. E aí, então, eu ouvia em poesia e via. Eu vi um pântano e aí vinha a poesia. É impossível eu conseguir falar, porque a beleza era tão transcendente e era o meu próprio processo evolutivo. E nesse pântano eu não me via, mas saía. E aí dizia que estar no pântano não é o fim, mas o começo. É mergulhando nas sombras em que você consegue trabalhá-las e subir aos céus. E eram poesias lindas, de puro amor. E assim, quando você sair do pântano, não está liberto. Olhe para trás. E eu olhava para trás, eu via minhas pegadas sujas, as pegadas enlameadas. Eu havia saído do pântano, mas ainda tinha resquícios. E a poesia. Ia, até que eu fui levado a subir um monte imenso.
E lá eu divisava um horizonte e a voz em poesia dizia: vê a cada momento em que se eleva a um novo horizonte e não tem fim, não tem fim. Eu disse, então cheguei, disse, não, agora é hora de descer. Certo. E eu descia. E aí eu via muitos magos, eu via aquelas, pareciam umas pitonisas, eram sábios, sabe? E eles com muitos ensinamentos, e eu disse, meu Deus, eu vou fazer muitas perguntas a ele. E de repente a voz que estava em poesia dizia, acabou. Você não vai mais buscar ninguém. Você tem que gerar em você o sábio. Deus não nos cria para sermos heterônomos. Eu não conhecia essa palavra. Heteronomia. Ou seja, Deus me dê paz. Deus me faça feliz. Meu dever é uma construção. Deus pode nos mandar a paz. Mas daqui a 5 minutos a perdemos. Mas se eu passo a ser a paz, eu jamais a perco. E ele nos ensinou a ser autônomo. Busque a sua sapiência. Busque o sábio em você. Não mais tire frutos de fruteira. Seja uma fruteira. Acabava. E dizia um nome. Eu nunca havia conhecido. Depois, acabou esse momento, assim, mas foi a coisa mais linda do mundo. Eu sentia meu corpo suspenso da cama. Aí eu volto correndo para a casa do Chico. Sabe? Chico, eu disse, meu Deus, volte, meu filho, ainda não acabou. Eu disse, quem foi? Olha, era Rabin Najat Tagore. E eu não sabia que conexão era essa. Aí foi quando, depois do tratamento do câncer, eu fui fazer um curso na Índia. Psicologia budista tibetana e psicologia transpessoal. E primeira vez, no primeiro momento que eu chego em Delhi, eu observo um pequeno palácio e eu adentro tinha uma exposição de pinturas. E aí eu procuro ver de quem eram aquelas pinturas. Rabindranath Tagore. Não sei, mas isso foi dado a esse encontro com Chico. Inesquecível, inesquecível. Então, o que eu iria fazer com essa vida aqui do qual Chico me ensinou a mantê-la, a sustentá-la? Aumentou em mim uma responsabilidade profunda sobre mim mesmo. Eu não quero simplesmente formar em mim um processo de conjunção de conhecimentos. Mas assim, não vou para onde? Para o que possa me acabar. Para o que possa me desfalecer. Não era só a morte física. Até hoje eu repito, não vou para certos caminhos. Até hoje eu luto pela vida. E nego qualquer tipo de morte, a não ser a do homem velho na busca do novo. E esse ambiente, esse movimento que hoje a neurociência está debruçada no placebo, no estudo profundo do placebo. 10 mariners foram fazer uma cirurgia de joelho, todos 10 com o mesmo problema. 5 seriam cirurgiados e 5 só sofreriam a incisão.
passaram pelo mesmo processo, internamento, pré-anestésico, sala de cirurgia. Nem o médico sabia quem ia ser cirurgiado e quem iria ser incisivo. Então, 5 tiveram a cirurgia, foram até o problema, resolveram. E outros só sofreram o corte e a sutura e voltaram para o quarto. Todos tiveram a mesma resposta, o mesmo resultado positivo, enquanto que 5 foram cirurgiados e 5 não foram cirurgiados. Mas aquela crença, aquela fé, como Jesus coloca, aquela certeza, isso é que fez a cura deles. Mas também a neurociência nos traz o oposto. Só que não pode ser muito estudado, porque é perigosíssimo. É o nocebo. Existe o placebo, existe o nocebo. Eu estava no nocebo quando fui ao Chico. Eu estava negando qualquer tratamento. Eu já estava pronto para morrer. Então, qualquer tratamento para mim acontece como muitas vezes a gente vê as pessoas dizer: essa medicação para mim é como água. O que é o placebo? É você tomar um comprimido em que ali não há nenhuma medicação, em si um leite prensado. E você cura-se. E o nocebo é você tomando uma medicação real. E você não acredita nela e ela nenhum efeito faz em você. Nenhum. Nós ficamos completamente refratário. Hoje, por que não se estuda muito o nocebo? Porque tem pessoas que quando entram no nocebo é de uma forma tão intensa que ela não consegue sair. E morre. Então é antiético fazer laboratório para testar o processo do nocebo. A não ser que certos professores eles dizem que certos médicos, quando encontram alguém no nocebo, aí manda para ser estudado, ou pede para ser estudado. Eu estava no nocebo e Chico ali me colocou o placebo. Creia. Mas eu queria crer. Mas crer em quê? Tudo. Tudo. Lá fora, depois. Primeiro, em mim. Tudo vai emanar de mim. Tudo emana de mim. Ninguém vai me levar a um plano superior, a não ser meus próprios esforços. Ninguém vai me dar paz. Pode até me dar, mas eu não a possuirei. Eu terei instantes de paz. É minha responsabilidade. É minha construção ter a paz. Não me importa onde eu esteja, ou o que esteja acontecendo. É essa paz. Onde você não outorga a ninguém o direito de tirar você dela. Porque você não a tem, você é. Então, nenhum fato, hoje, a minha aprendizagem maior é essa. Nenhum fato externo, nenhuma pessoa externa há de me tirar do meu estado. Se eu estou em paz, aconteça o que acontecer, eu manterei essa paz. Se há um desastre, eu serei o auxiliar na paz. E não vou fazer da minha mente desastrosa diante do desastre que eu estou vendo. Uma pessoa chega irritada, outra chega mal educada, outra chega rancorosa. Por quê? A gente permite que essas pessoas venham a nós e nos tire desse estado. Não, eu não dou direito nenhum a isso e não deve dar direito nenhum a isso. Observe Jesus. Ele encaminhou ao Gólgota, ele estava no estado dele, não, nada externo interferiu na sua paz, na sua tranquilidade, a sua serenidade, apesar de dores, tudo, a dor estava externa, e ele contrito, pleno, porque ele é aquele que é. Ele nunca teve, ele é. Ele nunca teve amor, ele nunca teve paz, ele nunca teve, não, ele é, ele chegou ao ponto de não ter mais, ele é. E é essa a grande busca. Mas a gente tem uma tendência imensa desse heterônomo. Meu Deus, me arruma um emprego. Pelo amor de Deus, estude, ou treine, pratique. É ser um marceneiro, pratique, vá, insista, persista, não desista, e você vai conseguir o ser. Esse é o movimento. E isso vibra intensamente até hoje em mim. E tudo torna-se placebo. Tudo torna-se
viável? Claro que sim. Nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. Um único neurônio se conecta com 100 mil outros. Tem uma rede, a não ser a cósmica, capaz de ter filamentos de conexões quase que infinita. Para que isso? E hoje só utilizamos 10%. Eu acho que algumas pessoas, sabe? Que a maioria, como nós, eu acho que ele está usando de 5 para 6. O golfinho tem 6%, o elefante também. Eu acho que a gente está entre o golfinho e o elefante, sabe? Somos pequenos paquidermes na existência, sabe? Eu acho que um Chico chegou a 12, 15, 20. 20. Porque a expansão de consciência dele é inimaginável, ele estava o dobro do que a humanidade tem. Por isso que ele dizia que era só um cisco, porque ele sabe que estava em 20, em 80, é muita estrada. Mas para o preguiçoso, uma estrada longa é sinal de desfalecimento. Não, estrada longa é mais paisagem, é mais lago, são mais mares, mais pomares, mais montanhas, mais desafios, mais beleza. A cada parte que a gente vai do globo, são plantas diferentes, são flores diferentes, são pessoas diferentes. Assim é o caminho da vida, nunca é igual. Nós é que somos repetitivos. E no momento em que ele me disse, eu não vou porque eu quero aprender, quem aprende jamais repete. Jamais repete. Por sermos repetitivos, a gente acessa sempre os mesmos neurônios, porque a gente tem as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, com as mesmas respostas, as mesmas reações e pouquíssimas ações. Então a gente acessa os mesmos neurônios e fabrica os mesmos neuropeptídeos. E aí eu vou ter uma conduta da cultura familiar de minha avó, de minha bisavó, de minha mãe, que tiveram câncer de mama, e aí eu tenho o mesmo padrão comportamental, e aí eu vou o quê? Acessar aquele mesmo gen e puxar, porque o gen é um carro parado na rua. Ele não sai sozinho. É necessário inúmeros fatores para que ele saia. É necessário um motorista, é necessário uma chave, é necessário ter combustível e que alguém dê partida. Sim, o gen é isso. E a epigenética, hoje sendo estudada, é recente, mas inúmeros neurologistas estão desdobrados, voltados há quase 20 horas por dia estudando epigenética, a forma de nós modificarmos os próprios genes. Como eu disse no princípio, anulando, encapsulando ou transformando. Mas quando a gente muda de atitude, a gente acessa novos neurônios. Se eu tinha o neurônio da raiva, acessava os neurônios que eu acessava da raiva, do rancor, e de repente eu acesso o perdão, eu vou acessar novos canais, que vai me dar novas emoções. Claro, pensamentos novos, ações novas, reações novas, emoções novas, tudo novo. Aí a gente vê a sapiência e a sensibilidade do senhor Hippolyte Léon Denis Arrivail, Allan Kardec, quando ele diz, hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje, saúde pura. Saúde é o que a neurociência coloca. E se ele diz e pediu que eu fizesse esse pacto comigo em nome dele, do Pai, eu me comprometi em aprender. E cada vez que eu aprendo, eu procuro viver. É dificílimo? Não, difícil não existe. O difícil é uma iniciação. Uma vez iniciado, torna-se prática. Depois da prática, você encontra o quê? A imanência. Evidentemente. Claro. É claro que aquele homem, aquele modus operandi de antes vai me chamar sempre. Por quê? Porque eu já conheço qual é a minha reação quando alguém
me nomeia. Eu conheço a minha reação quando alguém me trai. Eu conheço a minha reação quando alguém me rouba. Eu conheço, então eu conheço, eu sei quem é esse. Mas eu não sou esse, eu estou esse. E o que eu quero ser, o que me move, é a busca. É aquilo, aquela montanha que Rabindranath Tagore me fez subir. E dizer, está vendo aquele horizonte? Mas naquele horizonte há uma outra montanha, e naquela montanha você vai ver um novo horizonte e nunca para, meu filho. Nunca cessa. Vai, desce. E aí eu descia. E aí esse sábio de mim mesmo, ou seja, eu não procurar mais em lugar nenhum, mas em mim. Deus é onipresente e a gente esquece disso. E outra, quando ele coloca para mim, não vou que eu quero aprender. Aqui você vai ter experiências, e essas experiências vão lhe levar a novos conhecimentos, porque você está voltado a aprender. Deixa eu ver aqui a hora. Tá? E aí, ele faz nos lembrar o taoísmo, o não agir. Tem hora que você precisa dessa força. É preciso fazer o que é necessário ser feito. E depois a entrega. Não é uma entrega cega como eu havia feito antes. Ah, seja o que Deus quiser. Deus quer que você comece. Ele ajuda. Aí, então, esse não agir, esse estado de vacuidade, eu faço tudo o que eu tenho que ser feito. Depois eu abro e a natureza então age. Foi assim como Jesus, ele desdobrou nesse ensinamento do taoísmo e alargou numa expansão inimaginável. A cada dia o seu mal. Faça tudo o que é necessário ser feito. Porque a gente amanhece o dia despreocupado. Não há acúmulo. Então faça a sua parte, faça tudo o que você tem de ser feito. E amanhã, despreocupe-se. Por quê? Porque se faltar algo, confie. Por que eu devo confiar? Olha os pássaros nos céus, olha os lírios no campo. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiro, mas nem por isso que Deus os deixa de alimentar. E os lírios? É de alvura ímpar. Nascem nos pântanos, nos charcos. Mas nem Salomão se vestiu com tal envergadura. Aprendei comigo, que sou bom e manso. É isso. A cada dia o seu mal lute, cresça, encontre em você todas as forças, todas as possibilidades, todas as probabilidades. Mas não cesse aí, porque a cada momento se desdobra. E aí entregue-se. Há uma teia cósmica que sustenta as maiores das maiores galáxias, os aglomerados de galáxias. São trilhões de galáxias hoje em dia no universo conhecido. Eu devo chegar a esse ponto? O que é isso? A Terra, ela dá um giro de rotação, um giro em torno do seu próprio eixo, em nada mais, nada menos que 1.156 quilômetros por hora. Ela gira, veja, 1.156 quilômetros por hora. 460 metros por segundo. Quem é que move isso? Aleatório? Não. Se ela movesse um pouco a menos ou um pouco a mais, não haveria vida na Terra como a nós já conhecemos. O movimento de translação leva de 30.200 quilômetros por hora, ou seja, 108 mil quilômetros por hora e 31.200 por segundo. A gente gira em torno do Sol. O nosso sistema solar dá um giro em nossa galáxia em nada mais, nada menos do que 222 milhões de anos. A gente faz um movimento de translação na nossa Via Láctea. Numa velocidade de 777 mil quilômetros por hora. É estonteante. É estonteante. Quem? O quê? O sistema solar inteiro sai se deslocando. 871, 768 quilômetros por hora. Que beleza.
Mas vamos sair do macro, do mega, perdão, vamos para o macro. Aí a gente vê que a natureza é simples, mas profundamente elegante. Nosso coração hoje, só no dia de hoje, ele baterá 10.000 vezes. 10.000 vezes. Bombeará 7,5 litros por segundo. 7,5 litros por segundo. Nenhuma bomba de combustível no mundo faz isso. 7,5 litros por segundo. Percorre mais de 160 mil quilômetros um dia. 160 mil quilômetros. Em 30 minutos, meu corpo ele vai renovar, ele vai fazer renascer nada mais, nada menos do que 250 bilhões de células. Em meia hora, trilhões. Nós temos 70 trilhões de células. E a cada minuto são trilhões, 25 trilhões de células novas. Quem impulsiona tudo isso? Quem? Agora, nesse instante, o nosso corpo está exercendo de 160 mil a 6 trilhões de funções em um segundo. Em um segundo, o nosso corpo ele está exercendo, pois, um trabalho de 160 mil a 6 trilhões de funções. Respiraremos no dia de hoje mais de 2 milhões de litros de oxigênio. Que força é essa? Isso sem a gente nem querer. Espontâneo. Matematicamente perfeito. Com a precisão chamada amor. Só uma inteligência suprema. E é evidente, para ser suprema, tem que ser uma causa cáusica. Então, o que eu fiz? O que eu faço? O que ele me ensinou? Faz a tua parte, eu fiz. Fiz a quimioterapia, fiz a radioterapia, eu tomei todas as medicações, eu tomei xarope de avelós, cogumelos disso, cogumelos daquilo, venha, não tem problema, venha. Fiz a minha parte e entreguei. Esse não agir, eis-me. Como ele assim diz, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. É isso. É esse singular, mas tão intenso, pouquíssimas palavras, que em mim tornou-se vida, mas não vida numérica, não contando quantas vezes eu vou dar uma volta ao sol, mas quantas vezes eu vou dar volta no meu eu sol, brilhe a vossa luz. E o último fato que eu tive com ele já desencarnado, ninguém também sabe disso. Há anos atrás, Donda e Eurípides me chamou para eu falar no dia 2 de abril, o dia do aniversário dele, lá na Casa da Prece. Eu fui e contei essa história, e Eurípides disse, meu pai disse isso quando estava doente, não vou, não vou, não vou e não vou. Ou seja, ele estava vivendo, não era aquela criatura que ensinava e não vivia, ele estava vivendo, plenamente vivendo aquilo. E aí, então, eu fui, fiz a minha partezinha, fui para o hotel, dormi, de manhã cedo eu fui para Araxá, ver Tadeu, na casa do Camilo. E aí, eu conversando com o Tadeu, encontrei Tadeu. Todo mundo disse, não, Tadeu não tá na caminhada, Tadeu não tá meditando, Tadeu não tá. Daqui a pouco eu me deparo com o Tadeu. Eu digo, o que é que você... Você estava longe, estava, mas eu esqueci um papel. Mas foi mais para lhe encontrar, ele me dá um abraço imenso. Ele disse, Tadeu, só vim te ver, só vim dar um abraço. Eu ia esperar a reunião noturna, mas assim, eu ia chegar muito tarde, porque o avião sai de 6 da manhã em Uberaba, tinha que estar de 5 horas da manhã no aeroporto, tinha que sair de 4 do hotel.
Eu disse, eu vou para casa, tá? Eu vou para o hotel, tá? Ele vai com Deus. E me deu outro abraço, eu fui, cheguei no hotel, entreguei o carro que eu tinha alugado, cheguei no hotel, deitei, dormi. E eu sonhei com o Chico. E ele dizia assim para mim, Silvio, para falar lá no centro. Eu já falei ontem, Chico. O dia 2 caiu numa sexta-feira. E a reunião lá, fizeram essa reunião de forma extra, porque era o dia do aniversário dele. E a reunião como era no sábado. Eu disse, mas Chico, é estudo, não tem palestra. E ele, não, mas eu quero que você vá. Você vai? Aí eu, mas Chico, você vai, Silvio? E eu disse, vou. Mas eu dizia assim, mas eu vou, mas não tem o que falar, porque não é para falar, é para estudar. E aí me deu vontade de fazer xixi. Aí eu digo, não. Meu Deus do céu, sonhando com o Chico. E aí eu fui ao toalete e lá toca o fone do quarto. Eu vou, atendo, era a Donda, dizendo, Eurípides quer que você fale hoje lá de novo. E eu fui. E falei de quem? Maria de Nazaré. Não podia ser diferente. Chico, ele não é só médium, porque ele recebe mensagens de espíritos. Ele é uma ponte. Esses seres não precisam dizer nada, fazer nada. Aí dá para imaginar o Divino Mestre, quando a mulher hemorroísa tocou em sua veste, e ele sentia, a gente pode, vocês poderão fazer o que eu faço até muito mais, mas a gente não crê. Creia, creia. Nós somos imagem e semelhança dele, do Pai. Crer é poder, se eu posso. E esse poder expanda em nós cada vez mais. E nunca desista. Jamais desista. E vocês vão me perguntar, e das coisas ruins, a gente não deve desistir? Não é desistir coisas ruins, é bom senso. Não é desistência a gente deixar as coisas ruins, é bom senso. Então nunca desista, persista, insista. Não esqueça, hoje ser melhor que ontem, amanhã muito melhor que hoje. Silvio, deixa eu responder logo aqui, Karine, a live vai ficar gravada assim, pode compartilhar. Muita gente agradecendo pela sua emoção, por você compartilhar com a gente, né, o que você passou. Ainda bem, graças a Deus, né, Marcos, que ele não foi, né? Ele foi teimoso, não vou. Essa eu não vou esquecer nunca mais. Porque eu estava batendo no muro lá, estava batendo no muro. Porque eu não esperava essa resposta de Chico, de jeito nenhum. Quando você falou, chegou a tomar um susto, que ele tinha dito, diga que não vá, não vai, não vai. Eu estou em lua de mel com a vida. E ele mesmo, eu estou em lua de mel com a vida. E ele mesmo fazer isso, né? O filho dele dizendo que ele mesmo disse, eu não vou. E é uma coisa tão, meu Deus do céu, isso é tão impactante. Quando eu terminei de falar, o Eurípides deu testemunho. Meu pai estava muito doente e o médico disse que ele poderia ir embora. E ele disse, eu não vou, não vou, não vou e não vou, do jeitinho que ele lhe disse. Meu Deus. Aí veja, a gente muitas coerência, vezes... né? A coerência dele, né, Silvio? Isso, a gente fala e pouco vive. Isso, exatamente. É impressionante, olha. E tantos comentários que eu nem vou conseguir trazer todos, mas a Sandra disse assim, muita luz, Silvinho querido. Aliás, a luz está em você. E é isso que eu percebo, né? Na sua fala foi muito forte essa questão de você não buscar, você ser autônomo, né? A gente pode, acho que ficou tão forte isso para a gente nessa live, né? O Daniel está dizendo aqui, ó, muito emocionante, um relato emocionante do irmão Silvio sobre o amor indescritível da mediunidade afetuosa de Chico, sentindo-lhe como um verdadeiro santo no privilégio de quem sentiu sua luminosidade, realmente, né?
Olha, e eu vou dizer uma coisa, o afeto sobrepõe tudo, né? Porque você também me marcou muito você dizer assim que não precisava dizer nada. Me lembrei de Madre Teresa de Calcutá, quando ela falou assim, quando você ora, né? O jornalista perguntou, o que é que você diz? Não, não digo nada, eu só escuto Deus. E o que é que ele diz? Não, ele não diz nada, ele só escuta. Pronto, é isso, E o né? interessante, o interessante, Cris, porque eu era muito curioso para conhecer essas pessoas, sabe? Então, Sim, assim, eu queria conhecer esses seres que estão acima da gente, bem acima, né? Aí fui conhecer o Chico, conheci a irmã Dulce, aí eu disse, eu vou além de fronteira. Aí eu conheci o Abade Pierre, esse olha, lá, que criatura linda, trabalhando, catando drogados nas ruas da Europa, sabe? Cuidando deles, reformulando. Aí eu aí conheci o Dalai Lama, Swami Satya Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, aí vem aquela mensagem do Tagore. Pare de buscar é, os sábios. Procure ser o sábio. seja, Cresça. seja. Não vá buscar mais a fruta. Seja a árvore. É. Perfeito. E é o que É, você fez mas, com a gente hoje, viu? Porque eu vou sair daqui diferente, né, Marcos? Marcos, vou pedir para é, você fazer um comentário, inclusive, vou só trazer um negócio aqui, ó, da Maria, que ela falou assim, que foi algo que marcou muito também. O pai jamais nega aprendizagem ao filho. Tenho que aprender isso. Nossa, a gente não está pedindo realmente, a não ser a oportunidade de crescer. E qual pai que vai negar isso, de fato, né? Se a gente pensar um pouquinho, né? E o Guilherme aqui, olha, eu deixei essa por último, que ele falou assim, quantos casos vividos por aqueles que buscaram Chico? Imagina, tem 170, né, Marcos Alberto? A gente está dizendo que o 171 é o de Silvio agora. E não vieram ao conhecimento público, porém são guardados por todos que receberam suas bênçãos imorredoras. E é Eu por não isso que a guardo, gente não. não Eu não guarda, não guardo, faz não. bem. Ou enquanto tiver vida, eu vou dar esse Tem que testemunho, dar o contar essa testemunho. verdade. E eu também acho, Silvio, não foi à toa Eu que não guardo, quando eu não. vi, quando eu vi essa live lindos casos, eu disse, não, tem que trazer Silvio. E eu também, assim, junto com você, a gente tem que levar isso. E você tem que escrever isso, porque você escreve coisas tão lindas que eu acompanho o seu Insta. Nossa, gente, ele é um poeta. Eu não sei se ele está juntando essas coisas. Então, essa história linda, nossa, tem que ser escrito, né? Né, Marcos? O que é que você acha, Marcos? Como é que você está saindo daqui hoje, hein? muito melhor, né? A gente vê as histórias do Chico e a gente vê essa afetuosidade, esse grande amor, o homem-amor, né? Não só nesse livro, Lindos Casos, mas tem as passagens de Chico embaixo do abacateiro, tem as mães de Chico, que virou até filme, e tantas outras passagens, né? É um ser de luz que veio nos trazer o exemplo, né? Eu acho que tem pouca coisa para comentar, porque o Silvio já nos deixou assim completo. Ele comentou e fez, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que Jesus falaria para ele nesse momento. Silvio, a tua fé te curou. Um beijo no coração desse querido, né? Olha só, aqui com a gente. Olha o aprendizado dele passando para a gente, né? Que a gente está saindo mais fortalecido daqui, com mais esperança, com mais fé na gente mesmo, né? Fé na gente mesmo. Eu posso, né? Eu estou sentindo assim, estou sentindo um poder. Coisa mais linda, viu, Silvio? A Lindo, gente gente. não sabe como agradecer, não, essa E, noite com e, você. e é importante a gente ver que a última frase que Jesus deixou aqui na Terra, muitas vezes pensa-se que é o em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Aquela coisa assim, tal. Mas não. Está lá ó, em Mateus, a última frase que ele deixou aqui na Terra. Eis que eu estarei com todos vós todos os dias, até o final dos tempos. E a gente não crê nisso. É É essa verdade. certeza que nos ajuda, sabe? Esse Christos que chama-nos a ser Cristos também. É a missão dele, nos tornar Cristos. É. Ele está conosco todos os dias. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. A última frase, ou seja, o fechamento, que fechamento perfeito, lindo, de esperança.
Tanto que aí ele veio de uma forma brilhante no Consolador, né? E há de Exato. vir, e vem, e aí tá, e a gente tem que vai ver. E cada vez que você olha, é uma nova fragrância, é uma nova cor, é uma nova forma. É linda a vida. É Eu amo a lindo. vida. Nossa, e a gente, a partir de você, está mais apaixonada ainda também. Ó, a Helena está dizendo que caiu de paraquedas nesta live e escutar seu testemunho, Silvio, me deu muita força no meu eu. Gratidão, né? Aí a Aline está dizendo, saindo outra pessoa depois dessa live. Gratidão, irmãos. Conheci o canal pelo irmão Dr. Sérgio Thyssen. Ai, que legal. Muito bom, então. Seja bem-vinda, viu? Todas as quartas-feiras estamos aqui, Projeto Escutatória. Esse projeto não é à toa que o Silvio está aqui, porque a patronessa é Maria de Nazaré, nós somos marianos. E Chico também, né? Então, gente, eu quero agradecer demais a esse querido, né? Que continue sempre. Ele já está, né? Iluminado, com muita paz. Essa paz que é do Cristo, né? Que a gente conquista também dessa maneira tão bonita que você estava nos ensinando aqui, não é, Marcos? Marcos, gratidão pela companhia, meu querido, pelos seus comentários. E aí eu quero deixar também para vocês. Vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Eu me senti muito feliz, Marco, de te conhecer, tá? Muito Gratidão. feliz mesmo, mais um amigo na minha vida, tá? Desejo a você felicidade, muita paz e muita prosperidade, né? A você, Cris, a oportunidade que você me deu de servir, né? Eu agradeço muito. E a todos vocês o carinho, né? E o estímulo, né? A gente continuar falando causos, contando conversas. Eu não sou orador, eu conto histórias. Histórias dele, principalmente, do nosso querido mestre amado. E eu Bela agradeço, história. só tenho que agradecer. Muito bem, muito bem. Você continua Olha, sempre contando histórias e nos emocionando sempre. Foi muito bom estar aqui, mais uma vez, no Projeto Escutatório. Na realidade, foi um presente para mim hoje, né? Vim aqui para participar e me emocionar junto com o Silvio, com a Cris. Foi um grande presente de luz. Gratidão, viu, Silvio? que Como lindo, você disse, então eu replico. Mais um amigo para mim no meu que caderninho. lindo, Todos nós. que lindo. Vamos seguindo juntos, né? Depois que a gente dá as mãos, a gente não solta mais não, mão de ninguém, viu? A gente aqui do Escutatória. Olha, e a Aline, ela está dizendo assim, para encerrar, uma prece de encerramento para nós. Ela está pedindo uma prece. Não tem como negar uma prece, né? Algum de vocês quer fazer? Ou quer que eu faça uma prece breve? Eu posso fazer, né? Vocês já se emocionaram tanto aí, né? Então, Aline, muito obrigada por esse pedido, né? Obrigada, Deus, por ser nosso Pai de todas as horas. Jesus, que nos ensina tanto e que está conosco sempre. Às vezes não percebemos, mas mesmo assim, Ele está com a gente. Que o Senhor abençoe todos que estavam aqui nessa live, recebendo esse testemunho tão emocionante do amor, da fé, da persistência, da boa teimosia quando é para o bem, e da afetuosidade, do amor que vence tudo, que sobrepõe qualquer racionalidade, qualquer lógica, a ciência. O amor sempre está acima de nós e nos conduzindo, nossa própria essência. Abençoa-nos, Senhor. Gratidão pelo testemunho de Silvio, por compartilhar conosco, por abrir o seu coração e nos acalentar tanto com o seu exemplo, nos inspirar tanto, que a partir de agora possamos nos fortalecer ainda mais, nos sentirmos brilhando a nossa luz também. Nosso querido Marcos Alberto, nas vibrações, gratidão pela oportunidade de dividir essa live com você. Que assim seja. Muito obrigada. Um beijo enorme no coração de todos vocês, do convidado, Silvio, de Marcos e todos os meus amigos que estiveram aqui. Muito obrigado. O tempo todo eles não pararam de falar. Estavam a cada minuto fazendo comentários.
Aí eu não podia interromper Silvio, que ele estava falando tão lindamente, não ia ficar trazendo, né? Mas sintam-se todos abraçados. E até quarta. Quarta-feira tem mais. Tem mais. Muita paz, Tchau, muita gente. luz de todos. Beijo, tchau.